Olá, amados telespectadores da programação da TV Ativa. Com muita alegria, nós adentramos ao teu lar para te transmitir a palavra de Deus. Eu agradeço a sua sintonia aqui no programa Viver é Cristo. Eu estou aqui do meu lado, irmão Roberto. Prazer, irmão. Igualmente, muito prazer estar aqui. A gente fica contente de poder transmitir a palavra de Deus, né? Verdade. E neste momento, no programa Viver é Cristo, o nosso irmão Roberto vai abrir a palavra de Deus, vai te transmitir a mensagem do programa de hoje. Fica conosco. 30 minutos onde Deus fala com você agora, no programa O Viver é Cristo. Olá, amigos ouvintes do programa O Viver é Cristo. Convido você nesse momento para juntos meditarmos um pouquinho na palavra de Deus e para que possamos então te extrair dela aquilo que ela tem para cada um de nós. A palavra do Senhor é rica, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, como ela mesma diz. Eu gostaria de pedir a sua atenção nesse momento. Por um breve tempo a gente vai meditar e eu gostaria de pedir para você que você pudesse parar aquilo que você está fazendo, que você pudesse se desprender das coisas que você tem em mente nesse momento e se colocar totalmente à disposição de ouvir a palavra de Deus. Se você tem aí na sua casa, no seu escritório, onde quer que você esteja, a palavra de Deus, que você possa abrir comigo, Isaías capítulo 55, e versículo 6. Será esse versículo o tema desse momento e que possamos juntos então ler ele e meditar um pouquinho sobre ele. Peço a você então que se você tem sua Bíblia, seja ela eletrônica, seja ela de papel mesmo, que você possa fazer uso dela então, para que juntos a gente possa ler e então fazer uma breve meditação sobre esse versículo. Isaías capítulo 55, versículo 6, ok? Vamos lá então. Vou fazer a leitura, é apenas um versículo, é um versículo até que curto, mas que tem realmente uma mensagem muito profunda para cada um de nós. Vamos lá então. Isaías 55, versículo 6, diz o seguinte: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu vou ler mais uma vez, para que fique bem afixado na minha mente e na sua mente. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É um versículo bem simples e aparentemente não contém grandes profundezas de conhecimento, mas na verdade não é bem assim. A palavra de Deus ela é muito rica, como a gente já mencionei no início, e portanto ela tem uma mensagem muito profunda para mim e para você nesse momento. A palavra começa, o versículo começa com a palavra buscai. É uma palavra que a gente não se dá conta do tanto que a gente usa ela no dia a dia, do tanto que a gente tem ela perto da gente no dia a dia. Eu vou citar aqui um exemplo. Você deve ter buscado nesse dia, seja de manhã, de tarde, de noite, não sei em que momento, mas você certamente tem buscado algo na sua vida. Eu vou citar um exemplo. Possivelmente você trabalhe. Ou mesmo se você é aposentado, você já trabalhou. E se você é aposentado, por longo tempo você buscou o seu pão de cada dia. Você foi trabalhar, você foi nos seus compromissos, seu negócio, talvez um profissional liberal, talvez um funcionário de alguma empresa e assim por diante. Você tem buscado, ou já buscou em algum momento da sua vida, talvez por longo tempo até, você buscou o seu pão de cada dia. Portanto, a palavra buscar, ela está muito intrinsecamente ligada à nossa vida cotidiana. Você talvez tenha buscado seus filhos na escola por muito tempo, ou talvez busca ainda hoje. Talvez você tenha buscado também um conhecimento maior, você tenha ido a escolas, faculdades, cursos diversos, para que você tenha buscar também conhecimento. Sem dúvida, a palavra buscar ela está muito ligada a qualquer um de nós, em maior escala, em menor escala. Todos nós estamos intimamente ligados com essa palavra. Mas o versículo não fala de uma forma abrangente, que você deve buscar as coisas desse mundo, que você deve buscar um emprego, se bem que é muito propício que você, se você está desempregado, que você busque sim um emprego. A palavra de Deus também recomenda isso. Mas isso, nesse momento aqui, nesse versículo, não está se referindo a isso. Talvez também não está dizendo com relação a você buscar seu pão de cada dia, se você já é empregado e você vai atrás desse pão de cada dia, você trabalha e você faz tudo certinho, isso é muito legal, muito louvável. Mas o versículo não está falando disso somente. Está falando de algo maior, de uma amplitude maior, de uma busca maior, de um objetivo maior. Todos nós devemos buscar o Senhor.
em primeiro lugar em nossas vidas. E o versículo está nessa direção. Buscai ao Senhor. Você tem buscado ao Senhor? Eu faço essa pergunta para você nesse momento. Talvez você diga, mas eu não acredito no Senhor, eu não acredito que existe um Senhor acima de todos nós, que é Criador dos céus e da terra. E eu respeito a sua convicção. Mas eu convido você a olhar ao seu redor, a olhar para a natureza, a olhar para a diversidade que existe na natureza, e você refletir sobre isso. Você acha que tudo isso foi criado por si só? Você acha que realmente não existe um Senhor que é todo-poderoso, que é sábio, que é extremamente sábio, que criou todas as coisas de forma sincronizada, de forma perfeita, que tudo realmente se move de uma forma tão precisa? Convido você a estudar mais a palavra de Deus, a olhar para a palavra de Deus, para que você conheça mais desse Senhor. E esse versículo começa justamente nesse sentido: buscai ao Senhor. Bom, mas se o versículo parasse por aí, você poderia dizer assim: bom, eu vou buscar o Senhor talvez num outro momento da minha vida, talvez no futuro, lá na frente, quando eu estiver aposentado, se você ainda não é, lá na frente, quando tiver mais tempo, meus filhos estiverem grandes, criados, estiverem independentes, e eu tiver menos atribuições no meu dia a dia, eu vou buscar o Senhor. Mas o próprio versículo nos traz uma advertência, e uma advertência muito séria, que ele não fala simplesmente buscai ao Senhor somente. Se fosse assim, o tempo ficaria a meu encargo, a seu encargo de buscar quando a gente quisesse. Não haveria um tempo de que isso não fosse mais possível. Mas o versículo é muito claro em dizer, buscai ao Senhor enquanto. Essa palavra enquanto já nos remete a pensar que existe um tempo para buscar ao Senhor. Esse tempo é agora, porque enquanto se pode achar. Você parou para pensar que esse enquanto fala de algo que vai terminar? Fala de algo que tem seu tempo determinado e que não é de forma a esmo, ou seja, você pode buscar quando você quiser e que nunca isso vai cessar? A minha vida, a sua vida tem um tempo determinado. Se você quiser ler na sua casa, você pode ler o Salmo 139, todos os versículos ali vão falar realmente de Deus criando cada um de nós no ventre de nossa mãe. E vai falar que todos os dias estão determinados para cada um de nós. Então, não é simplesmente deixar para depois, não é simplesmente buscar o Senhor porque quando me der vontade. Não, é urgente, é algo urgente. Você deve buscar o Senhor porque é algo urgente, é algo que está intrinsecamente ligado com o tempo, ou seja, enquanto se pode achar. Não é um tempo que não cessa, que não acaba. Deus é eterno, sim. Deus é eterno, o tempo para Ele não cessa, não acaba. Ele tem poder de caminhar no passado, no presente e no futuro. Ele não está limitado pelo tempo, como eu e você, que somos materiais, somos matéria, somos criaturas de Deus. Mas você e eu estamos limitados ao tempo. Veja quanto tempo já se passou desde quando talvez, se você tem a mesma idade minha, talvez é de meia idade, veja quanto tempo já se passou de quando você era bem jovem até aqui. Passou tudo muito rápido. Você há de concordar comigo que os dias passam rapidamente. E nós voamos, a palavra de Deus vai dizer assim. Então é importante que você se atente à questão do tempo. Porque buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Haverá um momento que não poderá mais ser achado o Senhor. Será que você tem parado para pensar nisso? Olhe para esse versículo com bastante calma, com bastante tranquilidade, sem pressuposições na sua cabeça, mas extrai apenas aquilo que o versículo está dizendo, de forma simples, como estamos meditando aqui. Buscai, é uma palavra muito simples. Devemos buscar. E a própria palavra buscai deixa a incumbência para mim e para você de buscar. Não está dizendo assim, ó, o Senhor vai te buscar. Ele já nos buscou, quando Ele veio e morreu na cruz por cada um de nós, Ele já nos buscou. Cabe a nós agora irmos ao encontro dEle, por meio da fé. Irmos ao encontro do Senhor. E esse versículo está dizendo exatamente isso. Buscai ao Senhor. E não é qualquer Senhor. Talvez você diga, não, mas o meu Senhor é o Senhor fulano de tal. Alguém que tem um renome na sociedade, alguém que tem um cargo elevado. Esse é o meu Senhor. Sim, é um Senhor terreno. Mas a Bíblia não está tratando desse Senhor. Está tratando daquele Senhor que é Criador dos céus e da terra. Daquele que fez a mim, fez a você. Daquele que tem, na sua onisciência, conhece todo o futuro da humanidade. Todo o passado, todo o presente, todo o futuro. Nada está oculto à sua vista. Tudo está patente aos seus olhos. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você está pensando nesse momento.
Talvez você está criando aí na sua mente muitos argumentos para adiar essa busca ao Senhor. Mas o Senhor conhece esses argumentos também. E eu posso dizer para você, com todo amor, com todo carinho, que são argumentos infundados, que você deve buscar o Senhor agora. O versículo está dizendo isso: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Veja que o Senhor está perto. Invocai-o enquanto está perto. O versículo continua dizendo isso. E o que quer dizer a palavra invocai? Chamar em nosso auxílio. Invocar ao Senhor, buscar ao Senhor, chamar em nosso auxílio. Você tem buscado ao Senhor? Ou será que você tem buscado os recursos desse mundo, que são muitos? Mas no que diz respeito à nossa alma, no que diz respeito à eternidade, somente buscar ao Senhor vai trazer alento, vai trazer conforto, vai trazer realmente um refrigério para a nossa alma, somente buscando ao Senhor. Se você buscar na profissão, ela um dia vai acabar, assim como nós também vamos. Se você buscar no dinheiro, por mais que você consiga ser uma pessoa tão bem sucedida, que você se torne uma pessoa aí renomada no mundo, com dividendos enormes em sua conta, mas isso também vai acabar, vai ficar para uma outra pessoa, porque a minha vida passa, a sua vida passa. Mas quando buscamos ao Senhor e temos uma intimidade com Ele, sabemos que essa vida aqui é passageira, mas que ela é apenas um prelúdio daquilo que virá depois. Tem uma vida eterna pela frente. É sobre essa vida eterna que eu estou falando com você. Buscai ao Senhor, porque Ele que morreu na cruz, por mim e por você, enquanto se pode achar. Perceba que é urgente, e é algo que é decisão que você tem que tomar, que eu tenho que tomar, toda a humanidade tem que tomar. Porque é enquanto se pode achar. Haverá um momento que não poderá mais ser achado o Senhor. O tempo é limitado. Deus fala olhando para a nossa realidade. A nossa realidade é de um tempo limitado. Invocai enquanto está perto. O versículo continua dizendo isso. E às vezes a gente tem invocado tanta coisa, não é verdade? A gente tem invocado para que políticos possam solucionar problemas da sociedade, realmente dentro do âmbito do que eles foram colocados lá. Eles devem sim prestar conta à sociedade, fazer o melhor. Mas a gente espera tanto das pessoas terrenas, e muitas vezes somos frustrados, somos entristecidos pelas decisões que são tomadas, pelo que é feito com relação àquilo que esperamos, a nossa expectativa. Mas, quando buscamos ao Senhor, a nossa expectativa é sanada, é resolvida, é satisfeita. Por quê? Porque estamos pensando num âmbito muito maior, na eternidade. Essa vida, se você é pobre, se você é rico, ambos terminarão sua vida com a morte, com a sepultura. É uma palavra triste, é uma palavra que muitos não gostam, mas é verdade. Sepultura é o fim que eu tenho, que você tem também. Pelo menos o fim do nosso corpo. Mas a alma não para ali. Antes do nosso corpo ir para a sepultura, nossa vida já se findou. E nesse momento já estamos na eternidade. Aí no próprio Bíblia sua, aí no livro de Hebreus, se você quiser abrir, Hebreus 9, 27, fala: o homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não espera a pessoa morrer, ser sepultada para que venha o juízo, não. Acontece antes ainda. Apenas no momento que você partir dessa vida, no momento que você morrer, assim como eu, já vem o juízo. O homem está ordenado morrer uma vez. Não são 2, 3, 4, não, é uma vez. Vindo depois disso o juízo. Por isso que é urgente buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque o juízo virá. Se você buscar o Senhor, ele virá. Se você não buscar o Senhor, ele virá. Mas se você buscar o Senhor, justamente o Senhor que estará lá. Aquele que morreu na cruz, o Senhor Jesus, aquele que foi morto, que ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado à destra de Deus Pai hoje. É esse que vai trazer para mim e para você a paz e a tranquilidade. Porque ele já deu seu sangue. Ele não morreu pelos seus pecados, até porque ele não tinha. Ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. O versículo então continua, como já tínhamos dito aqui, enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Você parou para pensar que você tem um Deus que está perto de você? Invocai-o enquanto está perto. Ou seja, você pode invocar porque ele está perto. Talvez você pense: mas eu não vou invocar porque o Senhor está lá no céu, eu estou aqui na terra, eu não consigo ver Ele. Ele pode me ver com certeza, e Ele está vendo você, e você fala: eu não consigo ver Ele. Eu gostaria de falar com alguém que fosse físico aqui na minha frente, mas Ele é mais real do que alguém que possa estar fisicamente na tua frente. E você lá no íntimo do seu quarto, lá no momento que você tem o reduto lá sozinho, dentro da sua casa, no seu escritório, na sua empresa, no seu carro,
Você pegar um momento lá com toda a sinceridade do teu coração e manifestar realmente palavras a esse Deus Todo-Poderoso, a esse Deus que está perto, Ele vai ouvir com certeza. E você terá um acalento, terá uma tranquilidade aí no seu coração, que vai te confirmar de que Deus está ouvindo aquilo que você está falando. Muitas pessoas milhões de pessoas foram transformadas por essa palavra ao longo de todas as eras. E nesse momento, pessoas pelo mundo estão sendo transformadas. E você pode ser mais uma delas, que também possa ser transformada nesse momento, assim como toda a sua família. Então a palavra de Deus é poderosa. Que esse versículo fique muito bem gravado no teu coração. E também a brevidade com que ele invoca a mim e a você, também fique no teu coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, é possível achar o Senhor. Ele está de forma que a gente pode contatar Ele, através das nossas orações, através da nossa palavra, desde que venha do coração, venha do íntimo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o. Chame em seu auxílio. Invocai-o enquanto está perto. Haverá um momento que não estará mais perto. A palavra de Deus vai dizer em outros versículos: eis o tempo sobre modo oportuno, eis o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Não espere para depois, não. Quantos têm esperado para depois, e se depois for protelando, esse depois nunca chegou? Você parou para pensar que é urgente? Se você entende que é urgente, se você tem o Espírito Santo falando com você e tocando aí no seu coração que realmente é urgente, e você possa fazer essa decisão hoje, nesse momento. Veja que eu não estou falando de placa de igreja. Veja que eu não estou falando para você de forma a você seguir o pastor A, B ou C, mas que você possa seguir aquele que é Senhor, aquele que está descrito na Bíblia, aquele que é o Senhor que está descrito nesse versículo, aquele que é Criador dos céus e da terra. Buscai ao Senhor. Não busque em outro ser humano. O ser humano tem falha, assim como eu tenho falha. Mas que você busque no Senhor, aquele que morreu na cruz, aquele que é perfeito, aquele que subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai e intercede por mim e por você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu negócio, que Deus abençoe a sua saúde, se você está precisando nesse momento. Mas que você fique com essa palavra aí no íntimo do teu coração. E você possa se preocupar realmente com aquilo que a palavra de Deus diz. Coloque em primeiro lugar a Deus. E consequentemente sua palavra, que é através dela que o Senhor fala a mim e a você. Coloque no teu coração. Certamente haverá uma mudança, haverá uma transformação, haverá alegria, haverá paz, haverá tranquilidade. Mesmo em meio a tantas adversidades que vivemos no dia a dia, é bem verdade. Mas o Senhor colocará paz lá dentro do teu coração, assim como toda a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa realmente pensar, refletir sobre o que foi dito nesse momento. Amém? Conselho de Deus. Olá, amigos. Eu gostaria de, nesse momento, trazer um conselho de Deus para mim e para você. E gostaria de trazer esse conselho baseado no versículo de Isaías, capítulo 51, versículo 13, que diz o seguinte: quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente, todo dia, o furor do tirano? O que esse versículo quer nos dizer? Vivemos em época de dificuldade, em época quando as pessoas têm se sentido inseguras por diversos motivos, e às vezes nos envolvemos também com esse clímax de insegurança, e é bem verdade que vivemos clima de insegurança, sim, mas às vezes desfocamos do Senhor das nossas vidas. E esse versículo vai dizer justamente isso. Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo dia, continuamente, todo dia o furor do tirano? Ou seja, deixamos de confiar no Senhor, deixamos às vezes de estar em comunhão, intimidade com o Senhor, porque nos envolvemos com um amedrontamento que a situação, não só do país, mas mundial, nos traz. Se você liga a televisão, se você liga qualquer meio de comunicação, você vê notícias difíceis da gente contemplar, da gente ler, da gente assistir, porque são notícias trágicas talvez. Isso faz com que nos sintamos realmente inseguros e tenhamos medo por nós próprios, por nossos familiares e tudo mais. Mas o versículo nos adverte: quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, ou seja, um Deus todo-poderoso,
um Deus que é maior que toda e qualquer situação. E o versículo continua: e temes todo dia, continuamente, o furor do tirano. Ou seja, tememos a homens e às vezes nos esquecemos de temer ao Senhor. Esse versículo nos leva nessa direção. Tememos a homens. E o Senhor que criou todas as coisas, que criou os céus, criou a terra, como o versículo nos diz. Devemos temer muito mais ao Senhor, que é com Ele, diante dEle que prestaremos contas. É com Ele que estaremos, se somos verdadeiramente convertidos ao Senhor Jesus, estaremos na eternidade. Então devemos ter precaução, sim, não devemos ser inconsequentes de forma alguma no nosso viver, no nosso caminhar, para com nossos familiares, nossos entes queridos, mas devemos, acima de tudo, lembrar que tem um Deus todo-poderoso, que é um Deus que está comigo, está com você, e é um Deus que nos guarda de todo mal, de todo perigo, diante da sua vontade. E esse versículo nos leva nessa direção, para que possa tranquilizar o seu coração, tranquilizar o meu coração, e de todos que têm olhado para esse versículo e se atentado para ele. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a todos nós aqui, que possamos realmente caminhar tendo o Senhor em nossa mente e temendo principalmente ao Senhor, que é Ele que é digno, que todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Chegamos ao finalzinho do programa Viver é Cristo, nosso momento de oração. Nós vamos estar orando nesse momento, Roberto, a favor de todos os telespectadores que entram em contato conosco, que nos assistem. Passa o seu nome para nós, queremos pôr o teu nome também em oração, 998-08-1313, 998-08-1313. Passa um zap com o teu nome, queremos orar pela tua vida. Vamos orar, Roberto? Vamos orar. Amém. Vamos estar juntos aqui, então, e junto com você e na sua casa também. Amém. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, nosso eterno, grandioso Pai, graças te damos, ó Pai, por mais um momento, podermos refletir sobre Tua Palavra, ó Pai, podermos extrair dela, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor Deus. Muito obrigado por esse momento, Senhor Deus, rico, ó Pai, e que todos possam estar, Senhor Deus, em seus lares, onde quer que estejam, ó Pai, também contemplando esse momento com alegria em seus corações, ó Pai, sabendo que existe um Deus maior que todas as coisas, um Deus que conhece o coração de cada um de nós, e um Deus que se preocupa com cada um de nós, ó Pai, porque já enviou seu Filho para morrer ali na cruz por cada um de nós. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Te agradecemos pelo pão de cada dia, te agradecemos, Senhor Deus, pela saúde, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Sem dúvida é muito mais do que merecemos, ó Pai. Tudo isso agradecemos no próprio nome do Senhor Jesus. Amém. Até o próximo programa. O Viver é Cristo.